Eu sou Carol. Emanuel. Nós somos casados há 20 anos. 22. Tô brincando. Queria pegar a piada, mas não. É 20 anos mesmo. E temos 2 filhos. Davi, de 17 anos, está aqui. E Júlia, de 11 anos. Amém. Amém, queridos. Nós estaremos falando de algo que é tão relevante para os nossos dias, tão relevante, meu Deus do céu. Eu costumo dizer que família é um projeto de Deus para as nossas vidas, que Deus nos deu com um intuito, que foi cultivar e guardar. Existem coisas que Deus fará pela sua família, que será feito através de você. Mas tem coisas que Deus fará pela sua família, que será apesar de você. Amém? Então, os seus filhos e a sua casa vai desfrutar de uma forma maximizada das suas orações. A sua família vai desfrutar de uma forma maximizada das suas confissões. Amém? E nós estaremos compartilhando isso com você. Eu vou dar início e daqui a pouco Emanuel vai poder, dar continuidade àquilo que nós preparamos. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos para nós orarmos um pouco. Pai, nós somos muito gratos a você, porque a tua palavra diz que tudo vem do Senhor, tanto o querer quanto o efetuar. Obrigada por esse desejo de habitar em família. E a realização disso vem de você também. Pai, nos submetemos completamente à direção do seu Espírito. Você tem total liberdade sobre as nossas famílias. Eu creio que o teu Espírito está livre para se mover nessa noite, junto com a tua palavra, e produzir aquilo que está no teu coração. Pai, obrigada por noite de restauração, de cura, de renovação. Noite, ó Deus, onde receberemos força para cumprir aquilo que você determinou para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando eu orava por essa noite, Deus me mostrou uma imagem e eu vou compartilhar com você. Deus me disse assim, que essa noite algumas pessoas, elas estavam ali no meio da piscina, uma piscina muito funda, mas elas receberão força para pisar no fundo da piscina e subir. Amém? Então, aquelas que estavam meio à deriva, elas receberão na palavra de Deus. E eu quero reforçar isso. Queridos, Jesus é o centro dessa mensagem. Ele é o início, Ele é o como e Ele é o fim. É por causa dEle que estamos aqui. Amém? É impossível ter família sem Jesus. É impossível. Essa constituição chamada família é uma coisa muito difícil. Muito difícil. São pessoas muito diferentes que se unem. E eu costumo dizer isso aos casais. E pastor, eu gosto de dizer isso quando eles estão chateados um com o outro. Eu só olho para ela, olho para ele. E eles não querem se olhar. E aí eu disse, olha, se você está com raiva, fica com raiva de você. Porque foi você que escolheu. Então, não foi Deus, não coloca isso na culpa de Deus, lá na conta dele, foi uma escolha tua. E você precisa entender o que é que entulhou essa escolha. O que é que manchou essa escolha que tinha sido uma escolha, a melhor escolha da sua vida. E eu quero te dizer que continua sendo, talvez hoje sendo vista por uma outra ótica. E aí, eu escrevi um texto e eu vou falar um pouquinho sobre ele. E o texto começa assim. Hoje nós vamos ver 2 coisas. Eu vou falar sobre alinhar a tua expectativa. Expectativa correta adoece.
Às vezes, nós achamos que família é aquela imagem do comercial de margarina. Todos sentados ao redor da mesa, a mesa posta, tudo tem o seu recipiente perfeito, o café não derrama, é na medida certa, frutas frescas e doces, o queijo, tudo que você come na mesa do café não engorda, pastor, porque é todo mundo em forma, todo mundo sorrindo, as crianças pequenas não fazem birra. Carol, o nome disso é família. Eu disse, não, o nome disso é comercial de margarina. Então, eu acho importante alinhar a expectativa, porque às vezes nós andamos infelizes, com um resultado maravilhoso. Como é que alguém, né, semana passada tivemos aqui a nossa irmã maratonista, inspiração para nós. Como é que alguém que correu uma maratona, conseguiu fazer, chegou em segundo lugar, quebrou os seus próprios recordes, como é que essa pessoa pode ficar triste? Quem pode me dizer? Se ela se comparar com o primeiro lugar. Essa comparação pode destruir tudo que ela conquistou. E às vezes nós temos a expectativa errada sobre família. E hoje nós vamos falar duas coisas. Uma delas é alinhar a tua expectativa. E a segunda delas é, depois de alinhada, qual é o melhor papel para cada membro da família ocupar. Amém? Eu quero começar com uma frase. E eu quis escrever esse texto dizendo assim: minha família não é perfeita. Essa descoberta, ela é igualmente dolorosa e necessária. Aqueles que dizem que a sua família é perfeita, eles têm um conceito de perfeição muito aquém da realidade. Porque de fato e de verdade, nem a sua é, nem a minha é. Até porque perfeição não existe. Uma das coisas que escutamos muito, na verdade, quando estamos atendendo casais, e às vezes a família inteira, nós, principalmente das mulheres, que têm a tendência de ter uma vida mais romântica, de dizer que a família dela não é perfeita. E só que quando essa declaração é feita, ela vem carregada de muita dor, ela vem carregada de muitas expectativas que foram frustradas. E uma das coisas que nós precisamos dizer a essas pessoas após, ouvi-las, é dizer para elas, inclusive perguntar, o que é que seria perfeição para você? E às vezes nós descobrimos que quando uma mulher diz que a família dela não é perfeita, é pelo simples fato dela não estar sendo cuidada dentro de casa. E é por causa disso em que ela diz, minha família não é perfeita. Às vezes o filho que diz isso é porque ele não conseguiu ter dentro da sua própria casa, ele não conseguiu se sentir pertencente. Ele conseguiu se sentir dentro da própria casa inadequado. E às vezes é por dizer, eu não sou aquilo que os meus pais esperam de mim. E quando nós vamos a fundo e nós perguntamos, o que de fato seus pais esperam de você? E uma das coisas que eles dizem é que eu seja perfeito. Aí eu disse, como necessariamente os seus pais dizem isso? E aí ele começa a dizer algumas exigências da mãe sobre limpeza, E algumas exigências do pai. E aí a gente começa a descobrir o que é perfeição na visão de um e na visão do outro. Uma das coisas que nós vimos é que muitas vezes, por mais que não seja a intenção,
mulheres, vocês não serão reconhecidas na medida que vocês desejam, na medida que desejamos. Mas isso não quer dizer que não somos reconhecidas. Homens, eu quero dizer que talvez o fato de algumas coisas fugirem do controle não quer dizer que a sua família não respeite você e nem o seu sono, por exemplo, depois do almoço. O que eu estou querendo dizer é: seja bem-vindo à vida real. E a vida real fala de família extraordinária. É feito de pessoas imperfeitas que estão tentando se ajustar. Amém? Aí algumas pessoas dizem assim: o fato de estar na igreja, isso já não seria suficiente. Se fosse, pastor, precisaríamos alugar mais casas, porque mudaríamos todos para cá. E enquanto estivéssemos aqui, a coisa aconteceria na linha. Mas não é suficiente. Não é assim, não será assim e não é assim em canto nenhum do mundo. Até casas que você sonhou, comprou, a casa está pronta, foi construída do jeito que você queria. Essa casa nunca mais precisa ter uma parede pintada, não é assim, gente? Sim ou não? Então quer dizer que casas lindas e maravilhosas precisam de manutenção? Sim. Quanto mais a nossa família. Uma das coisas que nós trazemos para o ambiente familiar nós precisamos aprender a dar o nosso melhor e baixar a nossa expectativa na hora que vamos receber. Por que isso, Carol? Eu preciso ter altas expectativas. A nossa instrução é que você aplique a palavra de Deus na sua vida. É impossível isso não reverberar para todas as pessoas da sua família. Mas a pessoa que precisa aprender a confessar sou eu. A pessoa que precisa aprender a perdoar sou eu. A pessoa que precisa aprender a semear sou eu. A pessoa que precisa aprender a ser generosa sou eu. Carol, por que sempre você? Porque é o lugar que eu tenho controle. Quando eu coloco a minha expectativa sobre um lugar que eu não tenho controle, é certeza de frustração. Então, família é um lugar onde eu devo fazer o meu melhor. Eu não sei qual o papel que você ocupa hoje na sua família. Se é pai, se é mãe, se é avó, se é avô, se é filho. Eu quero te dizer que se você pegar o princípio da palavra e aplicar na sua vida, é impossível você não colher os frutos. É impossível não sair algo muito bom daí. Amém? Mas é importante demais que os teus olhos estejam no lugar certo. E sabe qual é o lugar certo dos nossos olhos? Primeiro nele, que é de onde vem a nossa força. É ele, quando você está cansada de falar, quando você diz assim: eu cansei. Eu fiz o que eu conseguia, para mim chega. Eu já falei 1000 vezes sobre esse assunto. Eu te digo, olha, você precisa acessar aquele que move o coração até do rei. Imagina do teu filho. É aquele que inclina para onde ele quer. Então é necessário ter um relacionamento com Jesus. Quem? Seu marido, sua esposa, seus filhos? Você. Porque, na verdade, nós falamos muito e muitas vezes agimos numa medida menor.
A tua vida com Deus, ela pode ser vivida e experimentada, independente de qualquer pessoa da tua família. Sim ou não, gente? Amém? Eu me recordo que um tempo atrás eu ouvi de algumas pessoas dizendo assim: Carol, eu queria muito que o meu marido acordasse e a gente orasse junto pela nossa família toda manhã. E aí eu disse, seria maravilhoso, né? Disse, olha, eu desejo muito. Eu disse, você já convidou? Já, mas toda vez ele dá uma desculpa, ele não vai. Eu disse, então, ele não faz, mas você faz. Disse, não, porque eu queria que fosse nós dois. Eu disse, olha, eu até te entendo, mas o bom do relacionamento com Deus é que nós podemos segui-los sozinhos. Amém? E Ele tem um poder sobre a terra e sobre a nossa família. Esse relacionamento vai te fazer, mulher, a falar menos e ouvir mais. Quando nós sentimos muita necessidade de falar para o outro, nós não estamos saciando a nossa necessidade de falar com Deus. Porque Ele é o ouvinte perfeito. O teu marido jamais vai te ouvir como ele te escuta. Jamais. Depois vocês me agradecem, tá, homens? É por vocês que eu estou dizendo isso, né? Então, né? Olha a barra que eu estou liberando a vida de vocês. Quando você tem uma vida de devocional, mulheres, é impressionante que o seu relacionamento com Jesus vai te empoderar. Mulheres empoderadas fazem o que nasceram para fazer. Mulheres empoderadas se movem de forma espiritual. Mulheres empoderadas não tentam ser iguais aos homens, porque isso não é empoderamento, isso é burrice. Não somos iguais e não precisamos ser iguais, esse não é o nosso papel. Nós precisamos ser o que Deus nos chamou para ser. E quando você se levanta e coloca o dedo e fala alto, mulher, eu preciso te dizer que você está se movendo na energia errada. Essa é uma energia masculina e você não deve se mover nela. Porque quando você bota o dedo na cara do teu marido, ele acha que é um homem falando com ele. E sabe como é que um homem reage quando alguém fala assim com ele? Com raiva. Aí ela diz, mas você foi grosso? Aí na mente dele ele não sabe com quem estava falando. Quantos estão me entendendo? Precisamos nos mover corretamente. Porque existe um poder, mulheres, nas nossas mãos. Mas esse poder é para a mulher sábia, que edifica, que constrói, que conduz a sua casa, que consegue fazer com que cada um dos membros da sua família vivam o seu papel. E agora eu vou deixar o meu marido falar sobre papéis. Amém. Aguentam mais? Queridos, quem aqui já se frustrou com alguma expectativa criada? Aquele amigo que faz aquela propaganda, né? Olha, aquele restaurante é top. A pizza que serve ali é maravilhosa. Fizeram uma vez uma propaganda para nós, de um lugar aqui perto da gente comer. Diante de Deus, um cachorro e um gato pegaram uma briga debaixo da mesa que a gente estava. A pizza queimou várias vezes antes do disco real vir. Ou seja, a expectativa alta, a experiência foi terrível. Qual foi o saldo? Totalmente negativo, né? Às vezes na vida a gente cria uma expectativa, né? Principalmente dentro da igreja. Não, minha família precisa ser perfeita. Os meninos precisam responder de forma correta. Meu marido e minha esposa precisam agir assim. É impressionante.
Às vezes a gente está ali sendo submetido a um ensino, né, do Rema e da escola de ministros, por exemplo. Falando ali de um padrão de família cristã, né? Quem já fez aqui Rema, escola? E é impressionante como as mulheres às vezes criam uma expectativa. Eu digo mulheres porque Carol falou algo muito, muito específico. A mulher tem um potencial de romantizar tudo. Aí as mulheres voltam para casa com crise. Por quê? Porque o casamento não é igual ao que foi dito na igreja. E nem vai ser. Quantos estão entendendo sobre essa questão de ser perfeito e de ser real? O perfeito, gente, dentro das relações humanas, ela não existe. O que a gente precisa entender? As nossas relações, elas precisam ser reais. Olha para a pessoa do teu lado e diga, reais. Aí você já se perguntou por que Deus coloca você para viver em família? Por que Deus teve essa ideia de vivermos em família? Não seria mais interessante cada um nascer individualmente, tomar conta da própria vida, sem se embaraçar, sem depender, sem precisar da satisfação? O que vocês acham? Deus errou com a ideia de família? Não, gente. Existem coisas que somente dentro de um ambiente familiar, eu e você seremos saciados. Deus nos fez seres emocionais, com uma alma, com necessidades emocionais. E Ele entendia que determinadas coisas em nós só seriam desenvolvidas se vivêssemos dentro de uma família. Eu arrisco dizer que aquilo que Deus Ele colocou dentro de nós, que é o desejo pelo sucesso, quem deseja que dá certo na vida? Mesmo, quem deseja dar certo, levanta a mão. Gente, é um desejo comum a todo ser humano, sim ou não? Emanuel, como é que eu manifesto esse desejo? Quando a gente se arruma, quando a gente passa um perfume, sim ou não? A gente não quer parecer, né, agradável, aceitável, adequado às pessoas. Quantos já perceberam isso? Por quê? Porque sucesso faz parte. A gente deseja às vezes reformar uma casa. Por quê? Por quê, pastor? O senhor está reformando sua casa. Quantas vezes o senhor já se arrependeu nesse processo? Algumas vezes, né? Mas quando tudo estiver limpo, as dores de parto serão lembradas? Não serão. E isso faz parte da nossa natureza, querer dar certo, querer fazer a coisa acontecer, melhorar, avançar, prosperar. Quantos aqui entraram no ano de 2024 dizendo assim, esse ano eu vou ser fitness? Eu não quero condenar ninguém, tá bom? Eu vou comer bem esse ano, eu vou comer melhor. Quem fez esse voto? Quem fez botou essa resolução? Fala para a pessoa, falta 2 meses só para a meta, né? Por que a gente faz isso, Emanuel? Porque existe dentro de nós um desejo de sucesso, de melhorar. Amém? E isso, gente, faz com que Deus colocou a gente dentro de uma família para que a gente entendesse que existem coisas que a gente só vai conseguir o sucesso se nós desenvolvermos o que é necessário desenvolver dentro de uma convivência familiar. Tem coisas que só dentro da família você vai aprender a desenvolver. Você tem a família exata para ativar, para te capacitar, para fazer você avançar, para desenvolver aquilo que Deus quer que você desenvolva. Os problemas, os desafios, os pontos positivos, as frustrações, as decepções, tudo que você está ali dentro da tua casa, vivenciando, Deus vai usar cada uma dessas coisas para que você desenvolva aquilo que Ele te chamou para desenvolver. Porque a vida que Deus tem para mim e que Deus tem para você é uma vida abundante, amém? Mas como é que a gente faz isso, Emanuel? De forma prática, reconhecendo qual é o teu papel. Gente, nós vivemos papéis todos os dias, sim ou não? No trabalho você vive um papel. Com o teu cônjuge você vive um papel. Com o teu filho você vive outro papel. Quando você leva o teu filho para a escola, numa reunião, é outro papel que se exige. A vida em todo momento está requerendo de nós um perfil específico, para que você naquele momento tenha uma atuação específica, para que você tenha um resultado específico. O grande problema às vezes é que a gente não percebe como é que a gente está atuando dentro da vida. A gente não está percebendo que aquele ambiente, aquela situação, que aquelas pessoas vão exigir de nós uma habilidade diferente, vão exigir de nós uma entonação diferente,
vão exigir de nós uma sabedoria, uma postura, uma colocação. O que faz eu desenvolver aquilo que eu preciso desenvolver, Manuel, para ter sucesso na vida? Uma dica: entenda qual é o papel que você está vivendo na sua vida. Às vezes a gente percebe, né, de uma forma muito... A gente tem até que horas, pastor? 7h15, né? 7h30? Ótimo. Eita Deus. Se eu fizesse uma pergunta para você, se você avaliasse hoje a tua atuação, se a vida fosse um grande teatro, que nota você daria para a tua atuação como cônjuge? Se você for muito alienado, né, e desconectado da vida real, eu me daria 10. Mas graças a Deus nós não temos alienados aqui, amém? E se tua esposa avaliasse o teu papel como marido, que nota ela daria? Quem diz aí, misericórdia? Se você como pai, às vezes eu estou em atendimento e fico ali provocando determinadas situações, e às vezes as pessoas falam: olha, Manuel, eu sou um pai exemplar, eu sou um pai maravilhoso, olha, não deixo faltar nada em casa. Eu digo: olha, quem vai dizer que você é um pai maravilhoso não é você, é seu filho. Agora, se você chega em casa, teu filho não te cumprimenta, ele não te abraça, ele não quer passar tempo de qualidade com você, ele é rebelde, ele é opositor, ele resiste a você, que tipo de pai você é? Não, você faz isso para as pessoas entrarem em crise? Não, eu faço isso para que as pessoas percebam se o papel que ela deveria estar atuando é realmente aquele. Vamos partir de uma forma prática, né? Quantos homens casados nós temos aqui na igreja? Levanta a mão. Muito bom. Eu pergunto para você, qual é o papel de um homem casado dentro da sua relação? Uma das coisas que a Bíblia fala, né, e que aumenta essa exigência ao nível que humanamente a gente não consegue suprir, é que o que Deus espera é que nós amemos as nossas esposas como Cristo. Gente, isso é possível humanamente falando? Não é. Tire o seu cavalinho da chuva, homem, de você achar que você consegue, na sua natureza, na sua força, na sua estratégia, amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Emanuel, por que a graça tem uma exigência tão grande? Para que eu e você não esqueça que nunca será na nossa força, sempre será na força dele. Nunca será na nossa estratégia, sempre será na orientação dele. Porque às vezes, eu não sei você, mas às vezes o cara acorda com vontade de brigar. Eu ia dizer mas aí eu vou dizer. Quem aqui já acordou com vontade de brigar? Pelo menos uma vez na vida. Gente, não é ruim isso, você acordar com a motivação para pegar a briga. Emanuel, isso é o quê? Isso é a nossa natureza. A tua carne, ela pode estar mortificada, mas ela não morre. Quantos estão me entendendo? De vez em quando e sempre ela vai dar lado da graça. Mas o poder de Deus é aperfeiçoado aonde? Na nossa fraqueza. Então, todo tempo eu tenho que me lembrar que que o querer e o efetuar não vem de mim, vem dele. Aí Deus ele faz essa exigência aos homens. Qual a maior expectativa de uma mulher? É ser amada afetuosamente, de forma delicada, né, com todas as linguagens de amor possíveis e existentes no universo. É pouca coisa, gente. Os homens digam amém, né? É pouca coisa. Emanuel, mas quem é que vai me instruir? Tem que ser o Espírito, porque a complexidade de se conviver com uma outra pessoa, gente, é muito grande. Não existe em nós condição de adivinhar pensamentos. Mulheres, homens não adivinham pensamentos. Ah, mas seria tão bom que ele adivinhasse. Qual
ponto. Qual outro ponto, irmão? O homem precisa ser provedor. Gente, pelo amor de Deus, existe uma geração aí que não estão honrando as causas. O homem precisa ser o protetor do lar, ele precisa se colocar ali como protetor. Quantos estão me entendendo? Então, qual o papel da mulher? A mulher, ela precisa ter dentro dela, sabe, uma comunicação ao homem que ela escolheu para viver a vida dela, de respeito. Mulheres, nós homens, temos uma necessidade vital de respeito. Quando você não respeita, ele não consegue amar. Quando ele não consegue amar, você não consegue respeitar. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Emanuel, como quebrar esse ciclo insano? Alguém tem que tomar iniciativa. Quantos estão me entendendo? Às vezes as pessoas procuram atendimento e elas gastam 2, 3, 4, 20 sessões para tentar me convencer que o outro está errado. Está vendo, Emanuel? É ele que está errado. Eu digo, olha, se você entrar nessa batalha, eu digo a você, isso é uma guerra errada, isso é uma batalha errada. Gente, se uma coisa acontece diante de duas pessoas, quantas versões a gente vai ter daquela situação? E se tiver 10 pessoas? E se tiver 30 pessoas? Se uma versão é diferente da outra, quer dizer que a outra pessoa está mentindo? Não. Quantos aqui já leram os 4 evangelhos? Quem aqui já viu narrativas, às vezes, de pontos de vista que você olha assim de forma superficial e diz, isso aqui tem uma contradição aqui. Né? Aqui diz que eram 2 na ilha dos Gargarenos, aqui só diz que é 1. Como assim? Gente, olha que coisa impressionante. Uma das técnicas da interrogação para ver se depoimentos variados, eles são verídicos, obrigatoriamente tem que haver pontos de vista diferentes. Se o discurso for muito alinhado, muito amarradinho, pode ter certeza que aquilo foi combinado e aquilo ali é uma fraude. O evangelho é a verdade. Só que dentro da vida, às vezes o outro fala assim, Manuel, mas aconteceu isso. Não, não foi assim não, aconteceu assim, assim, assim. Não, não foi assim não, aconteceu assim, assim, assim. E aí o conselheiro, o pastor está olhando e diz assim, meu Deus, alguém está mentindo aqui. Mas às vezes não, às vezes é um ponto de vista. Às vezes é uma percepção diferente, a gente precisa estar atento a isso. Por quê, Emanuel? Por quê? Porque isso faz com que, se a gente considerar isso faz com que os conflitos eles sejam resolvidos. E se o meu ouvido já percebe que o outro vê diferente, eu também já consigo me conectar de forma mais profunda. Uma outra coisa que cabe ao papel da mulher, ela tem uma capacidade de germinar sementes. A mulher, ela recebe o gameta masculino e faz o que com ele? Filhos, sim ou não? O homem, ele dá semente, a mulher pega aquilo e dá filhos. O homem dá uma casa, a mulher faz o que com a casa? Transforma num lar. Ela decora, ela arruma, ela põe a mesa, né? Entra mantimento dentro de casa, aquilo se transforma em alimento. Então assim, a mulher, ela tem uma capacidade extraordinária de pegar algo básico, primário, e tornar aquilo dali, sabe, enriquecedor, vascularizado, belo, bonito. Então, mulher, o seu papel dentro dessa relação é de tornar as coisas a mais. Aquilo que vai ser entregue a você, você tem esse poder. Mas, às vezes, as mulheres, elas destoam essa capacidade e colocam, às vezes, a família em falência. Elas pegam uma falha do marido e destroem o cara. Hoje a gente vê uma geração de homens que estão intimidados. Mas graças a Deus isso não acontece aqui dentro, amém? É lá fora. Será? Homens intimidados, homens castrados, homens com medo, homens acuados, porque as mulheres não estão assumindo o papel que ela deveria estar assumindo. É tão interessante, gente, essa dinâmica. A mulher se apaixona pelo diferente, casa pelo diferente, aí quando casa quer transformar o cara igual a ela. Não, você tem que pensar igual a mim, você tem que ter o mesmo ritmo que mim, você tem que ter os mesmos gostos. No dia que isso acontecer, você vai perder o interesse por ele. Tem muita mulher sem entender nessa dinâmica doida de querendo transformar o cara.
ele nunca vai ser como você. Deixa de ser doida. Quantos estão me entendendo, gente? Por que a gente está falando sobre isso, né? Tem até um versículo. Coloca aí, por favor, pessoal da mídia. 1 Coríntios 4,12. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrados o quê? Fiéis. Isso é o quê, mano? É uma chamada para autorresponsabilidade. Aquilo que vem na tua mão, você vai ser responsável de entregar isso. Como Carol falou, não culpa Deus pela pessoa que você casou, porque quem escolheu foi você. Amém? Quem foi que escolheu? Foi você. Aí agora que a coisa está apertando, Deus, porque o Senhor me entregou essa maldição? Disse, não, quem casou com esse laço foi você. Ah, não, mas eu sou condenado agora a conviver. Não, você não é condenado a conviver, mas você precisa assumir a parte que te cabe dessa parte. E existe poder em Deus para transformar situações, amém? Uma outra coisa que cabe às mulheres, elas são auxiliadoras. Gente, eu digo o seguinte, uma mulher que consegue, sabe, trazer ali para o marido, e vice-versa, e eles conseguem entrar em acordo, e toda a inspiração que vier, ela é colocada diante de Deus, existe trabalho, existe transpiração, existe crédito, existe ali, sabe, cumplicidade. É impossível esse casamento, esse casal não construir riqueza. É impossível. E eu digo riqueza, gente, no sentido amplo da palavra, mas também eu quero contemplar financeiramente falando. Se existe ali uma cumplicidade, um acordo, sabe? Se existe ali respeito, se existe ali, sabe, um pacto para se mover para um determinado ponto, e se existe trabalho, é impossível esse casal não dar certo. E o que o diabo faz? Ele quer dividir. Ele coloca confusão, ele coloca sugestão, ele perturba, ele faz você não assumir o papel que você deveria assumir. Se você assiste filmes, se você gosta de filmes, você vai ver que o arquétipo do herói, né, o papel do herói é aquele cara que sofre um trauma, ele pega aquele trauma, ele ressignifica aquele trauma e ele faz com que aquela energia da perda ele transmute para fazer o que? O benefício. E aí ele vira o super-herói. Na vida real, irmão, não é assim? É exatamente assim. Você vai viver situações, você vai viver humilhações, haverá traumas, haverá feridas, mas existe poder em Deus para você pegar isso, ressignificar, transmutar essa energia e fazer isso um degrau para o teu crescimento e a tua prosperidade. A Bíblia diz que é melhor ser dois do que um. Você solteiro, você pode ir muito longe. Mas o casado, ele vai muito mais. Quantos recebem essa palavra? Vai muito mais. Desde que aconteça esse processo, eles não se enxerguem como inimigos, como pessoas que estão competindo por algo. Tem que haver acordo, gente. Tem que haver acordo. Eu vou avançar aqui. O que se espera de um papel de um pai? O que o filho espera de um papel de um pai? Uma das coisas que o filho precisa ver é o pai cortejando a mãe dele. Gente, não existe nada mais saudável, emocionalmente falando, que o filho vê que o pai tem desejo, aprecia a mãe dele. Quantos sabem do que eu estou falando? E a mãe também. O que faz um filho olhar para a mãe e admirar? É o respeito que ela comunica, a primazia que ela dá àquele homem. A Bíblia diz que Sara chamava Abraão de quê? De Senhor. Isso é uma doutrina? Não, gente, só estou citando, né? Não é que as mulheres vão chamar agora os maridos de Senhor, né? Mas isso fala de quê? Isso fala da primazia. Gente, quando o homem ele é respeitado, quando o homem ele tem um lugar dele, quando o ritmo da casa é ele que diz, esse homem ele cresce em hombridade.
Agora, quando esse homem é desrespeitado, ele é intimidado, ele não é considerado, a hombridade dele cai. E o que acontece? Miséria, problema, divisão, confusão. Para você ter uma ideia, dentro da biologia, o homem define o sexo do bebê. Sabiam disso? Não é a mulher. Emocionalmente falando, Freud, no início do estudo da psicanálise, ele disse que também o homem definiria a sexualidade da criança. A influência do pai na menina, a influência do pai no menino, define quem eles serão. Se o pai ele se relaciona com a menina, ressaltando o quanto ela é feminina, isso vai trazer para ela esse caminho. E do menino do mesmo jeito. Esse é o papel. E qual é o papel da mulher dentro disso, Emanuel? De nutrir. O homem ele é a lei, o homem ele é a ordem, o homem ele é o princípio, e a mulher. O homem é a lei e o princípio, e a mulher é a organização, é a ordem. Ela promove, ela nutre, ela monta a mesa. E esse ecossistema se torna um ecossistema blindado, saudável para famílias fortes. Cada um no seu papel. Cada um no seu papel. Uma outra coisa. Dentro desse sistema, Emanuel, qual é o papel dos filhos? Honrar pai e mãe. Amém? Ah, mas aí quem é filho aqui, né? Solteiro que mora em casa? Quem aqui mora com os pais? Levanta a mão. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ah, Emanuel, eu sei, mas a Bíblia também fala que os pais não devem irritar seus filhos. Quem já citou esse versículo para os pais? Deixa eu dizer uma coisa. Qual é o papel do filho? Quanto mais o tempo passa e você cresce, mais haverá expectativa dos seus pais de terem de você uma ajuda ativa dentro de casa. Não seja peso para seus pais. É muito comum a gente perceber que existem pais que estão esgotados, porque existem perfis de filhos sanguessuga. Existe um provérbio que diz que tem pessoas que têm esse perfil e as únicas palavras que tem na boca dela é o quê? Quem já leu esse provérbio? Me dá, eu quero, me dá, eu quero. Isso vai se esgotando. E filhos vampiros, sugando a vitalidade, a paciência, a força, o afeto dos pais, porque a única coisa que satisfaz aquele filho é receber. Ele não consegue contribuir, ele não consegue ajudar, ele não consegue ser alívio, ele não consegue, chegar junto. Então, se você mora com o teu pai, e você está aqui nessa noite, entenda, Deus está falando com você. Você precisa ser um agente facilitador para os seus pais. Às vezes, a gente observa que essa geração é uma geração muito opositora. Tudo se coloca contra, é um ponto a contra. Não, você não entende, não é assim, bem assim, não. Gente, se Deus colocou os teus pais no teu caminho, se é um homem ou uma mulher de Deus, por que você está resistindo a eles? Por que você acha que você é mais sábio do que eles? Emanuel, como é que eu posso ser avaliado como filho? Pergunta para os seus pais quem você é. O quanto você tem sido importante dentro do processo familiar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu vi isso com o Cláudio Duarte, eu achei isso fantástico. Tem filhos que acham que estão morando em hotel. Poxa, o almoço não está pronto não? Não, eu vou entrar no meu quarto, quando estiver pronto me chamem. Poxa, tem toalha limpa não? O banheiro está sujo. Não lavaram não hoje as roupas? Cadê aquela minha roupa? Cara, você não está morando no hotel não. Se a tua idade está avançando e você não está sendo facilitador, os teus pais estão sofrendo com você. Se a gente ampliar mais os papéis dentro de casa, aí vai vir sogro, sogra, avós. Deixa eu falar uma coisa sobre avós. Deus uma vez falou comigo muito forte sobre isso. Todas as vezes que a gente chegava em João Pessoa, na casa dos nossos pais, a gente chegava para os meninos e dizia,
chega de pedir, chega de estar trazendo para os teus avós, né? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E Deus uma vez falou comigo poderosamente, Ele disse assim, o papel dos avós é fazerem com que o indivíduo, o neto, ele aprenda a receber. Não pare, não proíba seus pais de darem as coisas para os seus filhos. E aí eu fiquei com aquilo na mente. Gente, quem não sabe receber é um dos principais impedimentos da pessoa prosperar. Quem não sabe receber. E você vê que tem uma geração contaminada com isso, né? Às vezes a pessoa recebe um elogio, eita, mulher, né? Principalmente em mulheres, a gente vê, que vestido lindo, que nada, eu comprei lá no 10 não, né? No 20 hoje, né? Como? Foi na Shein. Isso é... Ah, que cabelo bonito, eu nem lavei ainda. Você vê um padrão meu depreciativo, por quê? Porque não consegue receber. Ah, Deus falou comigo de trazer uma oferta para você. Não, pelo amor de Deus, não, faz assim. Dá para fulano que precisa. Não, Deus mandou falar, foi para você. Por quê, gente? Porque a gente está contaminado com um pensamento miserável, enfavelado, que quem precisa receber é porque tem necessidade, está pobre, está débil. Arranca isso do teu coração. Porque o nosso Deus tem uma medida abundante, Ele sempre vai nos dar, mesmo que você não tenha essa necessidade. E aí Deus falou comigo, então o papel dos avós é trazer para os filhos essa educação, essa impressão. É tanto que uma das coisas que os avós fazem, eles têm ali um amor sem limite. Quem aqui já ouviu aquela frase, esse avô estraga? Quem já viu isso? Isso é perfeito, gente. Por quê? Porque quem nasceu para trazer limite, dar limite, é pai e mãe. Avô não veio para trazer limite, não. Eu lembro que quando os meninos iam passar as feiras lá na minha mãe, a gente passava uma semana calibrando. Que os meninos voltavam, meu hippie, Mas isso é necessário para a construção do indivíduo. Porque quando cada um está vivendo o seu papel, gente, a família se torna virtuosa. A expectativa, a experiência, ela é correta. E você está sendo treinado para o sucesso. E aquilo que Carol falou, quem é que vai te ensinar a perdoar? É o ambiente familiar. Quem é que vai te ensinar a esperar, né? E não se lambuzar com prazer imediato? É o ambiente familiar. Quantos aqui já foram ameaçados de morte pela mãe, dizendo assim, quem comer esse pudim que eu acabei de fazer? E aí você ficava naquela, disse, não posso comer, mas eu quero comer, eu não posso comer, mas... Isso é o que é um treinamento, você adiando o prazer imediato. Gente, quem consegue adiar o prazer imediato tem sucesso na vida. Aonde é que a gente aprende isso? Dentro de casa. Se vocês tivessem a mãe que eu tive, vocês jamais tocariam nesse pudim. Eu dizia para ela, mãe, a senhora era muito violenta. Eram vocês que queriam me enlouquecer. Quantos estão me entendendo? O ambiente familiar, ele vai te preparar para você viver os melhores dias da sua vida aqui. Então, assim, não ache que se isolando, resistindo, deixando de conviver com a família, você vai ter um caminho virtuoso. Você não vai ter um caminho virtuoso. Porque obrigatoriamente aquilo que você precisa está dentro do teu ambiente familiar, que você precisa desenvolver, adquirir. Deus, Ele não erra, gente. Deus não erra. Emanuel, mas você está falando isso, eu já vivi uma história terrível dentro da minha casa. A pessoa que deveria me amar, abusou, me maltratou, até danos como esse. O nosso Deus, Ele é poderoso para transformar maldição em bênção. Eu nem quero diminuir tua dor, não quero. Existem coisas que realmente a Bíblia fala que a gente precisa ter até um amigo de julgo ali para chorar. Né? A Bíblia diz, chorar é com que? Às vezes a pessoa ela precisa chorar, ela não está querendo consolo. Não, mulher, não chora não chore junto com ela. Chore junto com ele, chorar, prantear. Quando você coloca aquilo para fora, é a hora de se levantar e dizer assim, mas o sol vai amanhecer. E a nossa justiça é como a aurora.
Mas é necessário. Eu lembro do testemunho de Joyce Meyer. Quem sabe do testemunho dela? Ela viveu o abuso com o pai até os 13 anos. E ela entrou numa obsessão, eu quero saber o motivo, por que isso aconteceu comigo. E um dia Deus falou para ela, você quer saber o motivo ou quer viver uma vida extraordinária? Como se dissesse para ela assim, Joyce, o que você precisa saber disso? Isso não vai te levar a lugar nenhum. Agora, se você crê em mim, na minha palavra, você vai viver uma vida extraordinária. E ela optou pela vida extraordinária. Gente, qual é a mulher que mais influencia hoje na igreja atual? É ela. E você quer saber mais de uma? Quem cuidou do pai no final da vida? É ela. É as ironias de Deus. Independente da dor que você viveu, se ela foi construída, se ela foi adquirida dentro do ambiente familiar, a cura de Deus vai fazer você pegar isso e saltar. Eu acho que não existe mulher que mais escreve do que ela. O que eu preciso fazer? Assumir o seu papel. E assumir o seu papel de filho de Deus, amém? Filho de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Eu queria chamar o louvor. Quantos são filhos de Deus aqui? Fica de pé. Eu queria falar, eu não sei se tem aqui pais e mães que têm filhos casados. Temos aqui? Sim. Amém. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, filhos. A Bíblia diz, e todos nós que temos pais, né? A Bíblia diz que aquele que não cuida da sua família, ele é pior do que o descrente. E os filhos, depois que saem de casa, é justo e lícito que você cuide da sua atual família, amém? Está tudo certo. Mas a Bíblia não diz que você deve esquecer o seu pai e a sua mãe, amém? Eu quero convidar você a assumir essa responsabilidade de muitas vezes um apoio emocional. Principalmente se você tem um pai ou uma mãe que é viúvo, que é viúva. Às vezes a gente vê muitos conflitos. Carol, você está dizendo que se minha mãe perdeu o meu pai, o meu papel é ser o marido dela. Não, seu papel é filho. Mas o seu papel não é abandono. E às vezes as esposas interferem nesse auxílio. Mulher de Deus, deixa eu te dizer, honrar pai e mãe independe da estação da vida, sim ou não, gente? Então, abandono de pais e mães idosos não é de Deus. Nós somos a igreja precisa cuidar da família, senão nós seremos piores do que os descrentes, amém, gente? Mas deixa eu dizer, os pais idosos, eles estão numa estação diferente. Carol, eles estão numa estação em que eles precisam mudar. Ei, eles não precisam mudar. Quem precisa se adequar é você e eu. Eu já falei para a mamãe, eu já falei para papai, eu já falei para minha sogra, e ela não muda. Ei, ela não vai mudar. Quanto mais rápido você aceitar e honrar, mais fácil vai ser a convivência. Amém? Nós precisamos ser aqueles que promovem paz, que promovem a alegria, que a sua casa seja um lugar onde o teu sogro, a tua sogra, se sente amado e acolhido por você, amém? Carol, eu preciso ser, volto a dizer, o marido, não, esse não é o seu papel, não confunda as coisas, amém? Deixa eu te dar um exemplo, quando minha sogra faleceu, foi muito difícil, ela era uma mulher extremamente ativa.
Na verdade, toda a personalidade da casa, de tudo, quem trazer era ela. E uma das coisas, e a gente voltou a morar em Campina, que foi o ano que a gente estava morando em João Pessoa, e quando nós voltamos para Campina, o pai de Emanuel ficou em João Pessoa. A gente até não imaginaria como é que ele iria suportar isso. Todo mundo estava sofrendo luto. Ele, nós, cada um dentro dos seus papéis. E uma das coisas, a gente veio, e na época a gente estava morando num apartamento de 47 metros quadrados. Gente, vocês não têm noção. Eu não tenho muita noção de espaço, eu só tenho depois que morei nesse apartamento, o que é 47 metros quadrados. Eu, Emanuel, Davi e Júlia, morando aqui. E aí, a gente se mudou num fim de semana. No fim de semana seguinte, eu disse, Emanuel, chama teu pai para vir para cá. E uma das coisas que era uma pergunta muito óbvia, Carol, para ficar onde? Né? Aí eu disse, Davi dorme na sala, Júlia no nosso quarto e ele no quarto dos meninos. Carol, ele mora com você? Não mora comigo. Mas era uma estação que era necessário, nem que fosse para chorar todo mundo junto. Quantos estão me entendendo? Amor. Ah, eu tinha o melhor ambiente para receber? Não cabia nem a gente. Para vocês terem ideia, quando a gente foi se mudar, a gente não dava para arrumar as coisas para a mudança. A pessoa dizia, já está pronta as tuas coisas. Não dá para arrumar. Tem que montar as caixas e já tirar de casa, porque ou fica as caixas ou fica a gente. E foi assim mesmo que a gente fez. Talvez você não tenha um ambiente ideal, mas o amor que emana do seu coração cura e restaura. Amém? A disposição em receber, a disposição de dar o seu melhor. Ei, é o seu melhor. Faça o melhor com o que você tem. Às vezes o melhor que você tem é dizer, olha, eu vou orar com você agora. Eu vou pegar junto com você nessa. Não, você não está só. Essa causa passou a ser a minha causa. Às vezes, os idosos, eles se sentem muito solitários. Porque uma das coisas que nós aprendemos é acelerar a vida. Uma das coisas que essa geração tem é não tem tempo para nada. E os idosos passam a ter tempo demais. E aí eles se sentem, possivelmente, porque a nossa vida é extremamente corrida. Carol, por que você está dizendo isso? Porque nós somos a igreja. Amém? E nós temos a obrigação, a Bíblia diz que nós precisamos cuidar dos nossos. Essa é a tua obrigação, essa é a minha obrigação. Carol, eu devo cuidar da minha mãe e do meu pai e esquecer o cuidado da minha esposa, não é isso? Não. Lembra que a prioridade é a sua família. Mas honra e cuidado precisa ser dado. Sim ou não, gente? Mulheres, estimulem aos seus maridos a ligar para os pais deles. Já ligou? Liga, manda mensagem. Você é cristão, deixa sair de você o melhor, sim ou não? Amém? Carol, é porque eu não gosto da minha sogra. Então você não é crente, não. Carol, ela é difícil. Gente, tem mulheres fortes e difíceis. Possivelmente seu marido escolheu igual a mãe dele para casar. Você está me ofendendo, a psicóloga. Ela não é assim, Melina. É assim. Geralmente essas são as escolhas. E se eu fosse você, se você não se dá bem, você começasse a amar. Você começasse a orar por ela todo dia, você começasse a profetizar, você começasse a fazer uma lista de descrição de aspecto positivo da vida dela. Eu duvido que algo não mude dentro de você. Quantos estão me entendendo? Amém? Esse não estava no script, mas se não foi remédio, é vacina.
palavra de conhecimento, né? Fecha teus olhos. Se apresenta diante daquele que te contempla, né? Sem filtro, sem esconderijos. Os profetas, quando eles começaram a ter deslumbre da igreja, eles falavam algo acerca que trazia muitas dúvidas. Eles diziam assim: eis que eu vejo um tempo que a viúva e o órfão e o estrangeiro não vai viver mais desolado. Eis que eu vejo um tempo que a mãe que perdeu o filho não vai chorar mais pela perda, porque ela vai ser restituída. Eles não conseguiam entender o que eles viam, porque na perspectiva da realidade que eles viveram, não tinha uma referência do que era igreja. Só que eles estavam profetizando a igreja. Esse é o lugar onde as pessoas elas serão curadas. Esse é o lugar. É tão interessante quando Jesus ele diz: Lázaro, vem para fora. Ele dá uma ordem para os discípulos: tirem as ataduras. Isso é metáfora, é uma metáfora perfeita. Ele vai ressuscitar as pessoas, mas é a igreja que vai tirar as ataduras e curar as feridas. Somos nós. Talvez você, esses dias, se sentiu muito só. Talvez esses dias você olhou e disse assim: a quem eu vou pedir ajuda? Ou, como é que eu serei recebido? Ou, a quem vai estender a mão? Talvez isso até te machucou esses dias, esse pensamento, talvez recorrente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você está vivendo uma realidade que os profetas, eles profetizaram. E existe o interesse de Deus que a igreja se mova e alcance você. Agora você precisa pedir ajuda. Amém? Vamos cantar uma canção. Ela remete muito a esse desejo de Deus de nos abençoar, de nos liberar. E se você sentir no coração de chegar próximo de alguém, né, de abraçar alguém, talvez você conheça a dor de alguém aqui perto, talvez essa pessoa ela se sentiu só esses dias, ou você por inspiração viu, não sabe o motivo, chega perto dessa pessoa, abraça ela, oferece essa ajuda a ela. Eu queria que você saísse do seu lugar, eu queria que você não ficasse, que essa palavra te alcançasse, esse direcionamento te alcançasse. Manuel, eu não senti nada, nenhum arrepio, mas veio na minha mente fulano de tal. Se aproxima dessa pessoa agora, olha nos olhos dela, né, e diz assim: cara, conta comigo, você não está só não. Se foi alguém, se foi uma irmã, uma amiga sua, chega perto dessa pessoa e diga: conta comigo, você não está sozinho. Ou talvez você nem conheça, abraça essa pessoa e diga assim: Jesus está querendo te comunicar algo. Ele quer te abraçar. Ele quer que você se sinta amado. Amém?